Fala, derretedor! Quer aprender a fazer uma lua personalizada com foto e frase dessa maneira aqui, ó? Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como. Tem aqui. Então o que foi que eu fiz a priori? Eu pesquisei aqui no Google wallpaper textura de lua. Depois que eu achei, né? Eu acho que eu usei isso aqui, não lembro, eu editei aqui. Eu peguei a textura de lua, joguei pra cá, ó, e eu fiz assim, ó. Como ele tinha ficado pequeno, eu queria que essas marcas aqui da lua ficassem bem evidentes. Eu fiz assim. Eu peguei ela, dupliquei a imagem, joguei para cá, inverti horizontalmente, onde que ela ficasse de cabeça para baixo dessa daqui. E eu fiz um fade aqui, ó, de uma maneira que ele ficasse mais claro aqui, de forma que ele se unisse com essa outra imagem. Depois eu fiz um background de baixo para cima, de uma cor escura para mais clara, para ele ficar com esse aspecto de sombra. Depois, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar da imagem que você vai utilizar na sua lua. Lembrando, ó, que eu deixei essas linhas aqui só para você ter em mente que esse parâmetro aqui é onde a foto vai ter uma melhor perfeição, tendo em vista que esses pontos das extremidades vão fechar uma circunferência. Então, quanto mais essa parte aqui, ó, ficar para cima ou para baixo, essas partes vão ficar distorcidas, porque elas vão se unir dentro de um único ponto. Mas você vai entender lá mais para frente. Então, o que foi que eu fiz aqui? Joguei a foto para cá, apertei B no teclado, então usei a ferramenta Brush, que é essa daqui, ó. Criei uma máscara aqui do lado e fiz um fade aqui. Eu coloquei, no caso aqui a máscara é branca, eu coloquei a cor preta e fui fazendo uma escumação aqui do lado, de maneira que ele ficasse mais suavizado para contextualizar melhor com a imagem ali de trás. Tá? Eu já deixei aqui o nome até também que eu vou fazer, que eu irei utilizar. Mas é isso, a foto bebezinha é essa. Eu vou diminuir um pouco mais ainda, de forma que eu tenha mais detalhes, mais precisão nessa parte aqui da lua, tá? Então, e assim, ó, outra coisa que a cliente me pediu foi que de um lado da lua, pense como se a lua tivesse uma frente, lembrando que é um círculo, ela tivesse uma frente e esse daqui fosse a frente da lua, e atrás da lua tivesse o nome da criança. Então acredito eu que esse nome Tereza deve ser da criança. Deixa eu corrigir aqui, que aqui está com S, com Z. E é isso. Então o que foi que aprendemos aqui? Que nessa parte aqui que está essa divisão, teremos um melhor detalhe, uma melhor precisão. E que nessas partes que estão passando dessas linhas aqui, elas vão ter uma menor perfeição devido à circunferência da lua. Você não está entendendo? Não? Daqui a pouco você vai entender. Só repete isso que eu estou fazendo. Como foi que eu pensei nessa questão aqui da divisão da lua? Como é que eu sei onde é a frente e onde é atrás? Rapaz, aqui é intuição. O que foi que eu pensei? Que esse espaço aqui, ó, que eu tenho da imagem para o nome, é igual a esse espaço aqui somado com esse. Lembrando que essa imagem vai se fechar. Então eu estou deduzindo que essa imagem, que esse tamanho aqui mais esse vai dar mais ou menos esse. De modo geral, como é um círculo, não tem como ter uma precisão exata de dizer aqui à frente e aqui atrás. Você vai ver que no final vai ficar muito bonito. E é isso que você precisa entender. Então depois que a gente fizer isso aqui, a gente vai fazer aqui. Vai salvar, eu vou salvar esse arquivo. Se você estiver usando o Photoshop, você vai fazer isso, vai vir em salvar, exportar para a web, salvar o arquivo como PNG ou JPEG, quanto faz. Aí fica a seu critério de como você vai querer salvar. Depois que você fizer isso, você vai entrar num site aqui chamado Lithoplane. Então, você vai vir aqui, ó, e aqui embaixo vai tem alguns modelos já pré-prontos para fazer a mesma coisa. Mas você vai entender que a gente vai usar esse modelo aqui, ó. Então a gente clica aqui e aqui vai ter, ó, escolher ficheiro. Então eu vou lá e vou selecionar a imagem que a gente acabou de salvar, tá? E agora eu vou, tá vendo que ele mostra como é que vai ficar, tal, assim. Aqui eu vou colocar ajustar imagem à esfera. Pronto, ó, ele ficou mais para cima do que para baixo. A gente pode vir aqui e corrigir isso aqui para quando eu tô só aumentando, ele tá baixando aqui, ó. Você tá vendo aqui embaixo? À medida que eu aperto aqui, ele está centralizando. Por que eu estou centralizando aqui? Possa ser que na sua não aconteça isso. Porém, lembra que o meio da lua, essa parte aqui, ó, da lua, é a parte que a gente está preservando. Essa parte aqui do topo e essa parte aqui de baixo vão se unir. Então, quais as configurações que você deve saber aqui? Não precisa entender, só repete o que eu estou fazendo.
Nenhum cilindro, eu vou colocar 36 aqui. Embaixo eu vou colocar 20 e aqui embaixo 36. E aqui você vai precisar colocar um e-mail somente para você criar o STL. Cria o STL e você baixa onde você queira. Fica a seu critério. Ele demora um pouco para carregar, mas é bem rápido, para falar a verdade. Coisa de 30 segundos mais ou menos. Aí, eu vou salvar em cima desse arquivo aqui. Eu já tenho criado ele, mas eu estou fazendo de novo para vocês entenderem. Salvar, substituir. Depois a gente vai lá no arquivo onde a gente salvou. Ana Tereza. E esse daqui foi o arquivo que a gente acabou de gerar. Então a gente vai extrair ele aqui. Você pode usar o IRAW, qualquer outro tipo de programa que sirva para descompactar um arquivo. E ele, pronto, é isso. Esse é o arquivo gerado. Agora eu queria fazer abrir com o Bambu Studio. No meu caso eu estou usando o Bambu Studio, mas você pode usar qualquer outro tipo de fatiador, seja o Work Slice, seja o Prusa, fica a seu critério. Eu também tenho um Work Slice aqui, mas eu vou usar o Bambu Studio. Ele vai demorar um pouquinho para abrir. Depois de ter carregado a lua aqui, o que é que você vai fazer? A gente não vai utilizar essa base aqui como sendo obrigatória. A nossa lua não tem isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar isso aqui. Clica aqui, ó, em cima para separar as peças. E aqui você vai colocar o número 23. Porque eu já calculei isso e você vai entender que ele vai cortar o topo e parte da lua. Para que é isso? Você vai entender também. Vou realizar o corte. E aqui eu vou apagar essa parte. Tá, e quer dizer então que a nossa imagem aqui, a nossa lua não terá fundo? Tem sim. Eu vou deixar para vocês aqui o arquivo que eu criei exatamente para a gente poder utilizar nessa lua, que no caso foi a rosca, como também os suportes em a base para colocar a luz. Mas antes da gente fazer isso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui na lua e vou redimensionar aqui a escala dela. Eu vou colocar aqui, ó, 1,25. Tá? Então a nossa escala, a nossa lua, ela tem de diâmetro 1 metro, aliás, 12 centímetros e meio, tá? E agora eu vou puxar o arquivo que eu criei e vou deixar para vocês aí, para vocês baixarem também. Ó, você tá vendo que aqui tem uma tampinha, aqui é a base que a gente, no caso a gente encaixará a luz aqui, e aqui a tampa, e aqui essa rosca a gente vai unir juntamente com a lua, tá? Então eu vou pegar essa rosca, jogar para lá, vou habilitar essa mesa, que no caso estaria habilitada aquela segunda e não é isso. Ó, como é que eu faço para encaixar aqui? Ó? Isso é bem intuitivo. Tá vendo que a gente consegue ver as marcas da lua, né? Quando eu passo por cima, eu ainda consigo visualizá-las. Então eu vou deixar mais ou menos centralizá-las aqui, ó. E é isso. Ok? Você não, de maneira nenhuma, você vai aumentar ou diminuir a escala disso aqui, ou dessa peça, porque se você diminuir, vai dar diferença na questão do encaixe, ou na resolução ali do encaixe da luz. Então a única coisa que você não vai mexer na escala é dessa rosca juntamente com essa peça e tampa, beleza? Depois que você fizer isso aqui, você vai unificar, você vai mesclar tanto a lua quanto a rosca num único arquivo. Como é que eu faço isso? Com a rosca selecionada, seleciona a lua, botão direito, ou você pode vir aqui em cima, não apareceu para mim, aqui, ó, aqui no caso é a lua e aqui é a rosca, botão direito, mesclar, pronto, mesclei os dois arquivos. Esse arquivo agora é um único arquivo. E qual a configuração, que perfil eu irei utilizar para imprimir essa lua? Você vir aqui em global, você pode vir aqui sem medo e colocar essa configuração aqui, ó. Ou essa, ou até mesmo essa. Isso vai depender da quantidade de perfeição que você queira na sua lua. Eu, particularmente, eu gosto de usar essa, tá? Mas, nesse caso aqui, eu irei utilizar essa só a fim de aula, tá bom? E a gente vê como é que vai ficar o resultado final, se vai ficar um resultado agradável ou não, tá bom? Eu vou colocar essa configuração e vou fazer outras configurações aqui que seria para o suporte. Lembrando que nesse tipo de perfil aqui, não necessariamente precisaria a gente utilizar qualquer tipo de suporte, porque a gente vê que as inclinações dela aqui não são tão agressivas para
para precisar ter suporte. Porém, eu gosto de utilizar a fim de que ele tenha um topo mais resistente. Se caso acontecer algum deslize ou qualquer tipo de imperfeição na hora da criação. Vamos lá, então como é que eu vou configurar o suporte? Aqui, logo de cara, eu vou colocar 0,35. Por quê? Porque eu quero que meu suporte seja frágil na hora de eu tirar ele. Outra coisa que eu irei fazer, eu vou vir aqui embaixo e vou colocar aqui, ó, evite cruzar a parede. Devido a ela ser redonda, às vezes acontece do bico passar entre os suportes. Então essa função aqui, não somente para essa, mas para qualquer peça que você for fazer, habilite essa função, vai evitar qualquer tipo de perca, de bater no suporte e derrubar a peça. Isso acontece, infelizmente acontece. Outra coisa que iremos fazer aqui, vai vir em suporte, habilita o suporte, eu vou colocar ela sendo como árvore, vou colocar também como sendo slim. Vou deixar 30 aqui. E aqui embaixo, ó, padrão base, eu vou colocar como sendo oca e vou aumentar aqui para o máximo que tiver, nesse caso aqui sendo as 3. Então é isso. Irei fatiar aqui para a gente ver como é que ela vai se comportar, né? Tanto com suporte como também com a estrutura dela. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui seria também habilitar o brim. Para. Você chegou até aqui e não se inscreveu? Pera aí, me ajude, homem. Eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo você não achou aqui ainda. Então se inscreva aqui e me ajuda. Pode o brim, a fim de somente segurar ela na mesa. Perfil fatiado. Então, ó, o que eu tô analisando aqui, ó, que não precisa dessa quantidade toda de suporte. Eu vou habilitar aqui, ó, vim aqui em filamento, tipo de linha, pra gente ver o que é suporte e o que não é. Não há necessidade dessa quantidade de suporte. Não há. Então eu vou diminuir aqui, colocar para 20 e vou fatiar de novo. Ó, peça fatiada, ela está dizendo que vai demorar 10 horas e 7 minutos. Ainda é muita coisa. Eu vou desabilitar o suporte. Perfil fatiado, ela está dizendo que vai demorar 10 horas e 7 minutos. Então o que iremos fazer? Eu irei seguir com a impressão, vai gastar 142 gramas. Então vou seguir com a impressão e logo mais estaremos aqui também de volta para depois das 10 horas passadas para explicar como é que seria os próximos passos. Lua finalizada, depois de 8 horas e 27, eu mudei as configurações dele, depois eu passo para vocês e ela fica assim, ó. Então, aqui, ó. Esse aqui eu vou pendurar aqui o celular aqui e eu vou mostrar a vocês aqui como é que a gente vai fazer para tirar todo esse suporte aí, que é bem simples. Suporte farelo, ó, bem fácil de quebrar, tá? Não fica marcação, não fica nada. Ó, com o celular posicionado aqui, a gente tira esses suportes aqui, ó. Tá vendo aqui esse suporte, como eu falei, ele não tem nem a necessidade de estar aqui, ó. E aqui ele faz um único, que é por conta dessa parte de cima. Então, lado pro outro aqui. E você consegue tirar. Eu uso o alicate aqui para tirar, mas como eu falei, há casos que nem precisa desse suporte aqui. Eu vou tirar aqui para vocês e já volto. Ó, retirei todo o suporte dela, ela ficou um pouquinho aqui, ó, mas depois eu tiro, porque ela quebrei ali o suporte na hora de puxar. Ele sai completo, essa pecinha ali de dentro. Vocês podem até depois tentar fazer aí, que vocês vão entender. Ou até mesmo fazer sem, para não ficar essas marcações aqui mais escuras, caso não consiga sair. Mas enfim, ó, tá aqui a lua completinha. Ela tá aqui, ó. Tá vendo? A textura até boa, um tamanho até bem agradável. Minha mão é bem grande, ó. E você tá vendo aqui que ela ficou uma textura boa, bem feita. Um padrão lua, beleza? Mas qual é o pulo do gato aqui desse elemento aqui, ó? É essa peça aqui, ó. Essa peça aqui eu confeccionei ela no Fusion e fiz uma adaptação para cá, como eu já disse a vocês. Então essa peça aqui vai encaixar diretamente aqui. Eu imprimi com outro formato de suporte, como eu tinha mostrado a vocês. Eu vou usar uma faca aqui, mas vocês tenham cuidado aí para não se cortar, não acontecer nenhum tipo de acidente aqui, ó. Aqui, ó.
Então é isso. Aqui você tira essas rebaibas depois, que às vezes fica, mas geralmente ele sai completo essa peça. Mas aqui já vai dar para entender como é que vai funcionar. Essa outra parte aqui eu tiro com esse outro alicate aqui, um suporte que ele fez aqui dentro. E essa outra aqui, ó, é a parte da luz. Aí você está se perguntando, a que luz é que eu irei utilizar aí? Pronto, nessa peça aqui, você vai usar uma luz que eu vou deixar também aqui na descrição o link para você comprar ela. É essa luz aqui, ó. Eu compro aqui na minha cidade, eu não compro pelo Mercado Livre, mas eu já vi que lá tem para comprar. E eu pago nela, ó, R$1,20. Vê o valor. E que luz é essa? Se você for analisar essa pecinha aqui, ó, essa tampa, ela é quase idêntica a essa outra, que foi a tampinha que eu criei. Tá vendo? E que essa peça aqui, ó, é idêntica a essa outra peça. Então eu adaptei esse formato aqui para que de forma que eu conseguisse fazer uma rosca aqui, ó. E essa rosca se encaixa perfeitamente aqui, ó. Só achar a posição aqui. Ela se encaixa bem firme e ela tem um encaixe perfeito. Então você rosqueia até o final, entendeu? Tudo isso eu criei no Fusion. Você pode também criar se você quiser também, tá? E aqui, ó, se a gente fosse tentar colocar essa peça aqui, ó, eu vou tirar ela daqui só para você entender. Não tô cortando o vídeo nem nada para você entender exatamente o que eu quero falar. Ó, eu vou apagar essa luz aqui. Eu não teria como encaixar se ela fosse assim, ó. Ó, vê que interessante. Tá vendo? Então, ó, com essa... ó, aí ficou bem legal o detalhe, ó. Aquela altura de camada que eu tinha colocado anteriormente. Então, essa peça aqui eu vou tirar ela daqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar. E vocês vão entender como é que funciona a peça. Beleza? Então, acendi aqui a luz, ó. Eu tiro essa parte preta, tiro esse ferrinho aqui, ó. Tiro as pilhas. Agora, aí ele tem um ferrinho amassado pro lado de dentro aqui, ó. Puxo. E puxo o outro. E agora tiro essa peça aqui. Pronto. A peça se resume unicamente a isso aqui. Vamos amassar aqui os ferrinhos. Pra ficar melhor o encaixe. Pronto, agora com a minha peça aqui, ó, você vai notar que ele tem um ferrinho maior do que o outro. Esse é um positivo e um negativo. Esse é o positivo e esse é o negativo. Isso vai influenciar alguma coisa aqui? Absolutamente não. A diferença é que se você colocar ele de uma maneira, você só vai ter que fazer um ajuste na hora de colocar as pilhas, ó. No meu caso aqui, eu coloquei, ó, o menor para cá e o maior para lá. O que era que eu vou fazer aqui só para vocês entenderem. Ó. Então eu venho com um alicate aqui, eu pego aqui, esse espaço já vai ter na peça, venho e amasso ele aqui para dentro. E essa outra parte aqui eu amasso ele primeiro para frente, ó. Eu vou amassar ele tá assim, vou amassar para frente e jogar ele para trás. E agora aqui eu só vou encaixar ele pra dentro. Espera aí que eu tô olhando pela câmera do celular. Pronto, dessa maneira. Um aqui e outro pra lá. Agora com esse ferrinho, ó, você vai pegar ele dessa maneira aqui e vai encaixar ele. Você primeiro encaixa essa parte aqui vai ter um vazio e encaixa ele, tá?
E agora você vai vir com as pilhas. O que é que pode acontecer? Se você colocar as pilhas de uma maneira que ele não acender, todas as pilhas. Pronto. Aqui eu acho que ele não vai acender, porque eu coloquei de maneira errada. Ó, ele não acendeu. Ah, queimou o LED. Não, é somente a posição do positivo e o negativo para cá. Eu coloquei o menor para cá, não foi eu? Desse lado aqui, ó. E o maior para cá. Se eu tivesse colocado o contrário, ele tinha dado certo. O que você vai fazer agora? Você só vai inverter a posição das pilhas. Aí, ó. Eu tenho colocado ele com a face do positivo para frente, agora eu vou colocar ele para trás. Beleza? Depois, ó, coloca a pecinha. Se você ver que ela tá piscando, você vai só ter que ajustar essa partezinha aqui para que ele tá com mau contato na hora de ele empurrar essa peça para encostar nessa outra. O detalhe é só essa peça. Feito isto, o que você vai fazer? Você vai vir com a tampinha aqui dentro. Aliás, tem um suporte aqui ainda nessa parte interna. Essa parte aqui não precisaria ter suporte, era para ter habilitado lá somente na placa de impressão. Ó, retirei a pecinha lá dentro, coloco aqui o liga e desliga. Caixa em cima dessa peça aqui, ó, tá vendo? E agora eu venho com a tampinha. Ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Você encaixa lá e ele fecha perfeitamente, tá vendo? Ele é até um pouco rígido, mas assim, o propósito final ela atende, que é isso aqui. Show? Agora depois disso é só encaixar na sua lua. E aí, derretedor, gostou? Deixa o joinha, se inscreve no canal, se torne um membro também da nossa família aqui. Vou deixar o link aqui embaixo, todos os arquivos que você vai precisar. Lembrando que a única coisa que eu não vou deixar é o link da lua, que você vai ter que criar a sua própria lua, tá bom? Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, vai me ajudar demais. Se você gostou, também comenta aqui, também me ajuda a estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Lembra de mandar para aquele grupo do Telegram, do WhatsApp que você tem, que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Assim como você, eu procurei esse tipo de conteúdo aqui no YouTube e não achei. E depois que eu aprendi, eu resolvi trazer também para você também se ajudar na sua trajetória do 3D. Então é isso, galera. Deus abençoe você e até a próxima.